Cara, graças a Deus, esse livro, eu digo que nós somos autores de 11 livros, mas o Agora Sim o Noivo Pode Beijar a Noiva, ele é diferente, cara. Eu não sei por quê, tem algo com esse livro que muitas pessoas nos escrevem, muitos, inúmeros testemunhos, todas as traduções do livro foram pessoas que me buscaram para traduzir para o espanhol, para o inglês, para o italiano. Então, assim, a gente fica muito honrado, né, em ter obedecido ao Senhor e ver Ele soprando a sua mensagem, né, porque a mensagem é dele, o Evangelho é dele, nós somos apenas o cano por onde a água vai escorrer, né? Todo mundo que bebe uma água cristalina, geladinha, nunca fica olhando para o cano e fala: nossa, esse cano que trouxe essa água para mim é maravilhosa. Todo mundo foca na água, né? Que é o importante. Então, assim, nós somos apenas o cano por onde a água do Espírito flui e para que ela possa saciar muitas pessoas. Então, cara, eu nasci em Americana, né? Nasci em Americana, no interior de São Paulo, e nasci numa família cristã que, assim, frequentava a igreja. Nós íamos esporadicamente e não era, assim, totalmente envolvidos, mas eu cresci dentro do evangelho, de princípios cristãos. E joguei futebol a minha vida toda, dos 7 aos 18 anos, chegando nas categorias de base, mas aí com 18 anos foi quando com 17 já, eu já comecei a ir mais para a igreja, a me envolver um pouco mais, e quando eu digo ir mais para a igreja assim, com mais frequência mesmo, e também num relacionamento com Deus, né, assim, mais intenso. Graças a Deus o Senhor me livrou muito. Por causa do futebol, eu era muito focado. Assim, eu tenho uma questão de foco muito forte. Quando eu foco numa coisa, assim, cara, eu fico naquilo ali, eu não largo o osso. Então, assim, o futebol me preservou de muitas coisas, por exemplo, de droga, de bebida, de balada. Eu falo, não, cara, e o Senhor usou isso porque eu queria, eu me preparei para ser um jogador. E aí, então, eu não queria fazer essas coisas porque eu sabia que não ia ser bom para mim. Né? E aí depois eu fui entendendo como o Espírito Santo estava do meu lado a cada momento, a cada livramento do Senhor, de oportunidades que aconteciam, mas o Senhor me livrava. E aí com 18 anos eu decidi parar de jogar futebol porque era algo muito incerto, era algo muito... Assim, não dependia só da minha habilidade de jogar, dependia de um patrocínio, dependia de um empresário. Eu tinha um empresário, mas não era um costa quente, um cara que chegava. Então, assim, aí eu era reserva de um cara que era pior, enfim. Aí eu falei, cara, tá muito incerto isso, eu acho que não é isso que Deus tem para mim. Comecei a orar e decidi estudar. Aí fiz a minha primeira faculdade, que é Educação Física. Fiz uma graduação em Educação Física, fiz uma pós-graduação. E aí, nesse tempo onde eu fui para a faculdade, foi onde eu mergulhei em Deus, aonde eu comecei a ter muitas experiências com Jesus, é onde eu comecei a me encontrar verdadeiramente, a fluir nos dons do Espírito. Foi nos anos 2000, 2001, então foi no mesmo mover que aconteceu, que mudou a atmosfera da adoração no Brasil, né? Então, assim, antes de 2000, era muitos cânticos de batalha, de guerra, o nosso general é Cristo, né, e tal. Mas depois de 2000 veio aquela adoração apaixonada de um noivo que chama a noiva, de uma adoração íntima. Então, nesse momento foi onde nós mergulhamos assim, em experiências com o Senhor, onde eu mergulhei em experiências com o Senhor, e fazendo a faculdade, o Senhor começou a falar comigo sobre o meu chamado, começou a falar comigo sobre o destino que Ele tinha para mim, o propósito. E nesse mover de tantas experiências, cara, o Senhor abrindo os nossos olhos com visões, os jovens impactados, jovens com experiência de arrebatamento, cara, forte, cara, forte, testemunhos assim, ó, daria um outro podcast só sobre o que Deus fez nessa época. Cara, assim, incrível que nós vivemos ali, a fome, a sede que o Senhor gerou nos nossos corações, foi incrível, foi incrível.
E nesse meio tempo, eu conheci a Júlia. Ela foi para a igreja nessa mesma época, cara, e ela era doida, assim, por Jesus, cara. Apaixonada, largada no chão. O cara adorava, ficava horas no chão lá. E eu falei, que menina é essa, mano? Porque tinha umas outras meninas na igreja que, tipo, acabava a adoração, já ficava chamando a gente pra ir comer numa pizzaria. E a gente no chão, largada, adorando Jesus lá. Quando eu olhava a Júlia no canto, toda descabelada lá, Jesus, eu te amo, eu te amo. Falei, mano, né, cara? E aí, nós começamos a ter muitos ensinamentos sobre andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito. O filho por si nada faz a não ser tudo que ele vê do Pai, tudo que ele ouve do Pai. O filho é guiado pelo Espírito, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos. Então, para você ser filho, você precisa ser guiado. E aí, então, eu comecei um período de busca, na verdade, quando eu me firmei na igreja, assim, que eu entrei de cabeça, eu fiz uma oração dizendo, Deus, eu não quero namorar alguém simplesmente por namorar, eu quero te ouvir, porque o Senhor escreveu todos os meus dias no livro da vida. Então o Senhor tem um plano para mim, o Senhor tem um destino para mim, o Senhor tem um propósito para mim, todos os meus dias já foram escritos, basta eu ouvir e obedecer o Senhor que eu vou caminhar pela tua vontade, que são esses dias escritos para mim. Só que nesses dias escritos, Senhor, tá ali o dia que eu vou me casar. O Senhor tem um plano para mim. Então, assim, eu sei que o Senhor me dá a oportunidade de escolher alguém. Obrigado pela oportunidade, mas a minha escolha é te ouvir. O que você acredita? Porque isso é algo que gera um debate, né, nas igrejas. Vamos lá. Deus fez uma pessoa certa para cada um de nós? Ou não existe a pessoa certa? É eu que escolho e Deus abençoa? Me diz aí. Eu gosto desse tema porque as duas vertentes vão para as extremidades. E as duas vertentes, uma quer anular a outra. O que eu acredito? Tá? O que o Espírito Santo me ensinou nesses anos? Deus te dá a opção de escolha. É como se, Ney, Deus não une pessoas, mas propósitos? Exato. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Agora, o que eu acredito? Deus ele te dá a chance de escolha. Ponto. O fato de você poder escolher quem você quiser não anula a possibilidade de você também pedir para ele, Deus, me ajuda nesse processo e eu quero saber não a pessoa certa ou a pessoa perfeita. Eu quero saber se tem alguém no teu coração que o Senhor quer me conectar. Existe alguém, eu quero estar aberto para te ouvir, me direciona. Eu não estou filtrando que é loira ou é morena, é magra ou é gorda. Senhor, eu quero simplesmente te ouvir. Agora, o fato de eu ter ouvido de Deus, Ney, a tua esposa vai ser a Júlia, não anula a minha decisão. Aí as pessoas falam assim, eu já ouvi pregador falando isso. Não, Deus não está preocupado com isso, meu querido, vai, escolhe, vê a menina bonita, tal, é de família, tem princípio, escolhe, Deus vai abençoar, Deus tá preocupado com isso, Deus está fazendo muitas outras coisas. Espera aí. Com base em que você está falando isso? Por que Deus não estaria preocupado com a decisão mais importante da vida do ser humano depois de aceitar Jesus? E por que então, na hora de Deus criar a Eva, Deus não soltou ela lá no meio e falou assim, Adão, te vira e procura. A Bíblia diz que Deus criou a Eva, Deus formou e a trouxe para Adão. Foi Deus quem apresentou a Eva para Adão. Por que então que quando o servo foi achar uma esposa para Isaac, o servo não escolheu a mais bonita, ele não escolheu a mais famosa, ele não escolheu a filha do pastor. Ele orou e falou, Deus, me dá favor nessa viagem e me mostra, me dá um sinal da tua vontade, quem é a esposa do meu Senhor. Agora, ele trouxe. Quando Isaac viu a Rebeca, foi uma decisão dele.
Ele tinha que decidir ficar com ela ou não, assim como Jacó decidiu não ficar com Leia. Então, o fato da gente ouvir um direcionamento de Deus não anula a nossa decisão. Todos nós vamos decidir. Ah, Ney, mas eu não quero ouvir Deus, eu quero escolher. Meu amigo, Deus te abençoe, Deus vai te abençoar, porque você está escolhendo formar uma família. E família está no coração de Deus. Agora, por que eu não vou ouvir aquele que conhece ontem, hoje ou amanhã? Eu só estou olhando hoje. E por que será que tem tanto divórcio hoje em dia? Será que, acho que eu escolhi errado. Será que é porque você não ouviu? Será que é porque você não pediu o conselho daquele que é dono de tudo, daquele que sabe todas as coisas e fala assim, peraí, pai, eu sou filho, eu quero te ouvir. Pai, eu preciso do Senhor. Pai, me direciona, eu não quero errar, eu quero fazer a tua vontade. Então é simplesmente isso, não é a pessoa certa, a pessoa perfeita, o príncipe encantado, a alma gêmea, o predestinado. Ah, mas se esse casou errado com esse, então esse aqui vem para esse aqui já não casa com aquele. Ah, o cara forma uma árvore, então tá todo mundo casando errado. Não, meu querido, você não tá levando em consideração a soberania de Deus. Você tá calculando as coisas como Deus faz. Não sei. E o melhor, não preciso saber, eu só preciso confiar. Deus tem alguém para mim, Deus tem alguém para mim e eu posso confiar no meu pai. E o meu pai pode falar comigo e me ajudar na minha decisão e me mostrar. Então, assim, não é um extremo de que, cara, é Deus quem escolhe para você, ele já estabeleceu, não adianta o que você fizer. Não é isso. E não é aquela outra assim, Deus também não se envolve, vai, você escolhe. Eu acho que existe um equilíbrio para a gente ouvir o Espírito Santo e ser guiado como filhos. Tudo é uma questão de ser guiado pelo Espírito Santo. Inclusive, na decisão mais importante, depois de aceitar Jesus. Entende? Então, assim, ótima pergunta, cara, porque é um tema. Eu tenho até um pocketbook. A gente tem uma série de 8 pocketbooks. E um deles chama-se Deus tem alguém para mim? E aí é isso que eu explico nesse pocketbook, estimulando as pessoas a confiar. Então, o grande problema está na confiança. Entendeu? Então, assim, mas e se a pessoa já morreu? E se a pessoa está em outro estado? E se a pessoa está no outro país? E se a pessoa desviou? E todos esses seus e se's aponta para a sua falta de confiança em Deus, Pai. Ele não falha, ele não falha. Então, nesse processo, eu comecei a ouvir, falar, Deus, obrigado porque você me dá a opção de escolha. Obrigado, tenho várias meninas bonitinhas aqui na igreja que eu poderia escolher de posição para eu ficar bem na igreja, mas eu prefiro te ouvir. Então me dê um sinal. Eu tenho referências na Bíblia de pessoas que pediram sinais e o Senhor ajudou. Então assim, eu não quero ficar escravo de sinais, mas eu quero, por favor, de alguma forma, faz eu entender. Me mostra com clareza para eu não vacilar, porque eu quero fazer a tua vontade. A tua vontade. E aí, então, resumindo a história, para a gente poder seguir, né? Nesse meio tempo, nós estávamos vivendo esse momento com Deus, essas experiências, e eu tive a minha experiência, onde eu relato no livro que o Senhor me deu essa experiência de ouvir. A Júlia é a tua esposa. Comecei a entrar num processo de confirmações de Deus, e Deus foi confirmando. Uma história bem peculiar e particular, né? Que não precisa ser replicada. Eu digo que a minha história é a minha história e cada um tem a sua história, mas nós podemos repartir princípios. Qual é o princípio de tudo isso? Ouve o Espírito Santo.